Paizinho, em nome de Jesus, nós pedimos-te que o Teu Espírito conduza a reflexão nessa ocasião, de maneira que nós entendamos o que o Senhor tem a nos dizer, de maneira que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos aqui a definição mais clássica, mais conhecida na palavra a respeito de fé. Aliás, é a definição por excelência, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos repetir juntos? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É uma coisa simples de se falar, mas essencial de se viver. Fé. Não há salvação sem fé. Não há relação com Deus sem fé. A palavra do Senhor diz que é necessário que aquele que dele, de Deus, se aproxima, creia que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E não há realmente uma relação entre Deus e o homem se esta relação não for verdadeira e fundamentalmente embasada em fé. E basicamente existem dois tipos de fé: fé intelectual e fé espiritual. E é importante que nós saibamos discernir minimamente o que é fé intelectual e o que é fé espiritual, porque no dia a dia estas duas ou estes dois tipos de fé se confundem e parecem ser a mesma coisa. Mas assim como os céus são mais altos do que a terra, a fé espiritual é mais alta do que a fé intelectual em absolutamente tudo. E só se anda pelos caminhos de Deus, que são aqueles caminhos mais altos do que a terra, que são os caminhos que se referem às coisas do alto e os pensamentos de Deus, aqueles pensamentos aos quais ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por isso que eles estão lá bem mais alto que os vossos pensamentos, e esses pensamentos de Deus só são acessíveis pelo homem através da fé. Mas não a intelectual, só a espiritual. Por isso que às vezes as pessoas teologizam sobre Deus, filosofam sobre Deus, formam-se academicamente sobre Deus. Existe aí um título que eu acho assim uma coisa absurda, que é doutor em deidade. É uma pessoa que é doutorada em Deus, quer dizer, é um absurdo, mas o título, academicamente falando, existe em teologia. Mas isso aí tudo é coisa de homem. Porque através da formação acadêmica, não que ela em si seja um mal, absolutamente não é, ela é importante, mas através da formação acadêmica, do conhecimento intelectual, do preparo, da meditação e da reflexão que seja embasada e fundamentada na mente humana, você não chega a Deus. Por isso que a palavra diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, há de se discernir entre fé intelectual e fé espiritual. A fé intelectual é aquela disposição
ou capacidade de conferir credibilidade a uma determinada informação, a um fato relatado, presenciado ou imaginado. É também aplicável a expectativas e sentimentos. A fé intelectual é parte integrante do caráter de uma pessoa. A palavra caráter vem de característica. Então a tua característica pessoal determina a tua fé intelectual. Por exemplo, você liga a televisão, está lá um noticiário. O noticiário fala a respeito de coisas que aconteceram no mundo inteiro. E salvo um caso específico onde você seja uma testemunha ocular, todos os casos noticiados ali são casos em que você não estava presente. Mas nem por isso você duvida. Você acredita. Mas às vezes está alguém ao teu lado assistindo aquele mesmo noticiário que não acredita naquilo. O governo divulga um índice inflacionário e o Mauro acredita. Mas a Cris está ali ao lado e duvida. Isso é fé intelectual. Você recebe um diagnóstico médico e você tem a opção de acreditar naquele diagnóstico. Está embasado em fundamentos científicos. Mas é um homem que está falando ali, passível de erro. E você talvez procure um segundo médico para que confirme-se ou negue-se aquele diagnóstico. Talvez o Giovanni procure um médico para que aquela diagnose seja confirmada e a Rosana não procure. Vocês percebem? Então tudo isto são exemplos de fé intelectual. A fé intelectual ela também é fundamentada em desejos. Muitas vezes nós desejamos muito uma coisa e em função daquele desejo a respeito daquele fato, a gente acredita que aquele fato vá acontecer. Fé fundamentada em desejo é fé intelectual. Autoconfiança, uma coisa que se fala muito hoje em dia. Você tem que acreditar em si mesmo, confie em si mesmo, bote fé no seu taco, você pode, você consegue, você realiza. Essa filosofia humanista que existe por aí. Tudo isso é fé intelectual. Uns acreditam mais em si mesmos, outros acreditam menos em si mesmos, e o tanto que você acredite mais ou menos em si mesmo é fé intelectual. Ameaças, alguém pega e te ameaça. Eu vou quebrar a tua empresa. Ou eu vou te matar. Você pode acreditar ou duvidar. O problema é que o aspecto da fé intelectual, por não ser fundamentado em coisas confiáveis, porque tudo que refira-se ao nosso caráter não é confiável, não existe nenhum de vocês aqui que seja de caráter confiável, muito menos eu, porque o caráter do homem é passível de total desconfiança. A palavra de Deus diz que Deus fala que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Portanto, a fé intelectual, por ser firmada em aspectos perceptivos da mente humana, ela está fundamentada em coisas passíveis de erros crassos e, portanto, ela não é confiável. Mas tem uma fé que é confiável porque vem de uma pessoa que não muda. Porque vem de uma pessoa que ele não tem caráter, mas ele tem uma coisa diferente de caráter, que é atributo. Deus tem atributos. É diferente de característica. Os atributos de Deus são imutáveis. A palavra de Deus diz a respeito dele mesmo que ele é um Deus que não muda. Ele é aquele Deus que não tem
mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o caráter dele não é propriamente um caráter, mas a forma teológica correta de se falar é atributo. Os atributos visíveis e os invisíveis de Deus são imutáveis. E assim, tudo que ele nos dá, que procede dos atributos dele, é absolutamente confiável. E existe um dom que ele nos dá, que é a fé. Que é a fé espiritual, que nós já vimos a definição. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. A fé intelectual, no aspecto criacional, e Deus nos criou, vem no pacote da carne humana como algo que também veio como um dom de Deus. Mas como ela faz parte da natureza pecaminosa caída do homem, ela não é absolutamente confiável em nenhum aspecto. A fé intelectual não presta. Mas a fé espiritual é 10. Ela não falha, porque é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não vem também de obras. A fé é um dom de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero convidar vocês a interagirem comigo aqui em alguns passos, para que nós juntos, se concordarmos, cheguemos a uma mesma conclusão no final destes passos, que são passos caminhados na palavra referentes a esta fé que é dom de Deus, que é a fé espiritual. Pode ser? 2 Timóteo 3, o versículo não precisa abrir, que eu já leio, a gente vai indo. Você não vai conseguir acompanhar abrindo. Então veja só, eu já faço a leitura, mas fiquem à vontade, façam como quiserem. 2 Timóteo 3,17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Amém. Portanto, cremos que toda a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Amém. Ou tem algumas coisas ali que você não gosta? Ou tem aquele livro que você fala, não, aquele livro ali, ó, eu gosto de tudo, mas o Apocalipse não. Ah, eu gosto daquele, mas o Êxodo não. Mas a palavra de Deus diz a respeito dela mesma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, nós cremos que toda a palavra de Deus é verdadeira. Amém. Ok? Amém. Segundo passo no caminho da fé espiritual. Relembrando, estamos percorrendo, passo a passo, o caminho da fé espiritual. Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá da fé. Portanto, cremos que todos os justos vivem da fé. Ok? Da fé intelectual? Espiritual. Da fé Espiritual. espiritual. Você é justo? Você é justo? Você é justo? Por que você é justo? Ah, porque eu sou um cara 10. Eu faço tudo certinho. Não, eu sou justo porque eu fui justificado mediante a fé. Sendo justificados, pois, mediante a fé, temos, aleluia, paz
com Deus. Justificados não pela nossa justiça, mas pela justiça colocada sobre nós, mediante a nossa fé no fato de nossa morte e ressurreição Com Cristo. com Cristo. Louvado seja Deus. Aí você é feito uma nova criatura, justificado em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E para esse tipo de gente que, pela graça, somos nós vivemos da fé. Se você é justo, você vive da fé. Terceiro passo, Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, cremos que quem está salvo demonstra frutos correspondentes à vida de um salvo. Amém? Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não, pela graça sois salvos não. A fé sem obras é? Morta. Ó, aquele cara é gente boa, ele diz que Cristo vive nele, mas bebe, fuma, vai para balada, não tem um relacionamento pessoal, íntimo, de santidade, é uma pessoa promíscua, mas eu acho que ele é um homem de Deus. Por que você acha que ele é um homem de Deus? Não, porque ele diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo da fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas é promíscuo. Mas não respeita o corpo. Mas trata o seu corpo não como templo do Espírito Santo, mas como templo das suas próprias abominações, desejos e vontades. Então, a fé sem obras é? Morta. Ok. Vamos caminhar então nos passos que o Senhor está nos levando a refletir. Marcos 8,36 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tenho uma proposta para fazer, Mauro, você que é um empresário. Tem um cara aí que ele está oferecendo 150 milhões de dólares, já quites livre de imposto de renda, você não vai precisar pagar tributo, só que você tem que perder a sua salvação. Topa? Não, né? O que adianta, né? Não adianta. Não vale nada. Agora pode resolver. Vamos viver quanto tempo com esses 150 milhões de dólares? Você já está com mais de 40. Quer dizer que já percorreu quase a metade da coisa aí. Se não houvesse o fim dos tempos, né? Imagina que você vivesse mais 50, 60, com 150 milhões de dólares. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, cremos que se alguém tiver tudo, alcançar todos os seus objetivos, for saudável, bonito, feliz, realizado, mas não for salvo em Cristo Jesus, ele talvez terá tudo, mas certamente não terá nada. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É uma coisa muito séria isso. Aqui o texto está dizendo de uma maneira muito clara e direta que quem não crê já está julgado. E nós sabemos que todos os que forem julgados serão sumariamente condenados, porque são julgados pelas obras. Por isso que quem crê
passou da morte para a vida, não entra em juízo, não entra em condenação. Juízo e condenação são sinônimos na palavra de Deus. Algumas pessoas equivocadamente pensam que os renascidos também serão julgados, mas nós não seremos. Nós estaremos lá naquele tribunal, naquele dia, julgando com Cristo e não sendo julgados. Então a palavra de Deus diz, porquanto quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, cremos que quem não crê está condenado. Amém? É um fato, ato contínuo. Assim como nós nascemos condenados, Davi diz, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ninguém nasce salvo, você já nasce condenado. A salvação é uma interferência da graça e da misericórdia de Deus na vida de pessoas, levando-as à fé no fato de sua morte e ressurreição com Cristo e transportando-as do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí aquele que já estava condenado passa a ser inalienável e irreversivelmente, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, uma pessoa salva para sempre. Aleluia. Então, cremos que quem não crê está condenado. Romanos 10, 17. Sexto passo, nós já demos 5. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, não de Deus. Nós temos que lembrar disso. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo, não de Deus. Porque aprouve a Deus que em Cristo residisse a plenitude da divindade. O nome de Deus não salva, é o nome de Cristo que salva. Mas Deus e Cristo e o Espírito Santo não são a mesma pessoa? São, mas aprouve a Deus que é através do nome de Cristo. Então, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, cremos que, se não for pregado aos que não creem, a probabilidade deles serem salvos é mínima. Não é verdade? Concordam com isso, irmãos? Não se preocupem em concordarem ou discordarem, mas nós estamos procurando apresentar fatos bíblicos. Por isso que o primeiro passo foi verificarmos se vocês concordam com o fato de que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para instruir. Amém? Ok. Marcos 16, 15, sétimo passo, o Senhor Jesus diz-nos de uma maneira bem direta: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, cremos que Jesus nos deu uma ordem bem clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ah, mas eu, como um dono de empresa, posso pregar para os meus empregados? Não é que você pode, você tem a obrigação bíblica de fazer. Eu, como um colega, posso pregar para os meus colegas de trabalho? Não, não é que você pode, você tem a responsabilidade espiritual conferida em Cristo Jesus de fazer. Ah, mas e na minha família? Para os meus parentes, para os meus primos, para os meus amigos, eu tenho lá uns que são muçulmanos, outros são budistas, será que outros são espiritistas? Será que eu posso pregar? Não, você não pode, você tem a responsabilidade espiritual. O mandado de Jesus para a sua vida foi: ide e pregai em todo mundo para toda criatura. Não exclui ninguém e inclui todos. Oitavo passo. 2 Timóteo 4, versículo 2 diz assim: prega a palavra, insta significa insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Existem algumas versões que diz assim: insta, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Tem gente que passa a vida inteira, entre aspas, assim, estou orando para encontrar uma oportunidade de pregar para os meus amigos. E aí vão um a um os amigos para o inferno e você continua orando.
a barba cresce, o cabelo fica branco, as rugas vêm e a oportunidade não chega. Mas a palavra de Deus diz: prega, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Porque o mundo nunca oportunizará condições para que você pregue. Sempre será inoportuno anunciar o Evangelho. Portanto, cremos que o momento de pregar é a todo momento. 9º passo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bom, olha que legal, Deus não nos tem dado espírito de covardia, portanto cremos que Deus já nos deu as ferramentas necessárias a essa pregação, que deve ser feita por todo mundo, para todas as pessoas e a todo tempo. Legal? Eu acho super legal. Foi o plano de Deus. Ele mandou eu fazer e falou: vai que eu vou contigo, estou contigo e te capacito para realizar. Pois somos feitura sua, separados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Eu faço e sei ainda que quem está fazendo através de mim é Deus, o meu mérito é zero. Eu sou só um instrumento, um vaso escolhido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No final de tudo eu ainda digo assim: sou servo inútil, mas louvado seja o nome do Senhor que me usa pela sua misericórdia. Amém? Amém. E o 10º passo. Filipenses 2,3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, isso é um negócio meio louco, tá? É mais fácil andar sobre as águas. Considerando os outros superiores a si mesmo. Portanto, cremos que todas as pessoas à nossa volta são para nós mesmos mais importante que os nossos próprios interesses ou desejos pessoais. Amém? Eu posso ouvir um sonoro amém, irmãos? Amém. Mais alto. Amém. Então todos vocês creem que as pessoas com as quais vocês se relacionam são superiores a vocês mesmos? Amém? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão falando a verdade, porque servos de Deus não podem mentir, porque lá naquela cidade maravilhosa que vai descer do céu, a palavra de Deus diz que lá não entra mentira. Então você, como uma nova criatura, não mente e considera todo mundo superior a você mesmo. Quer dizer que na fila das prioridades da tua vida, você é o último. Amém. Aleluia. Porém, essa eu vou ler para não perder a reflexão. E essa reflexão que eu escrevi aqui é apenas a volta nos 10 passos que nós demos, todos sintetizados numa única reflexão. Se cremos que toda palavra é verdadeira, vivemos pela fé na verdade bíblica, compreendemos que pelos frutos podemos identificar uma pessoa salva. Temos o entendimento que se alguém não for salvo, esse alguém perdeu tudo e perdeu eternamente. Sabemos ainda que quem não crê está em um estado de condenação, e temos aprendido que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E sabemos também que a nós é que foi dada pelo próprio Senhor Jesus a incumbência de pregar a todas as pessoas.
e que devemos permanecer nesse propósito a todo o tempo, no tempo que aparentemente é oportuno e também no tempo que aparentemente é inoportuno. Queremos ainda que Deus nos equipou com tudo o que é necessário para obedecer, para cumprir cabalmente esse mandado dado a todos os que estão em Cristo, sem exceção. E finalmente, estamos convictos de que nada pode ser mais urgente ou necessário ou importante em todos os nossos relacionamentos do que cumprir essa ordem dada. Por tudo no que cremos e por tudo pelo que vivemos e por tudo que acabamos de confirmar com a nossa boca que cremos, que é a íntegra da palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que se nós formos uma pessoa ótima para alguém, se você for o melhor pai para o seu filho, a melhor mãe para os seus filhos, o melhor patrão para os seus empregados, o melhor colega nos seus relacionamentos interpessoais, se você for o melhor exemplo de vida na sociedade que você vive, se você for por excelência um agregador de valores, um exemplo de vida e caminhada para as pessoas à sua volta, realmente uma pessoa que viva para servir as pessoas, se você for tudo para todos e você não levar o Evangelho de Jesus Cristo a estas mesmas pessoas, você pode incorrer na tragédia de ter dado tudo e não ter dado nada. Ter feito tudo por tantos e no fim não ter feito nada. Então, se não andamos em acordo com essas verdades, as quais declaramos crer, o que está errado conosco? O que está errado com quem confessa tudo isso, mas vive uma vida entre quatro paredes? O que está errado com a mulher que diz, eu sou uma nova criatura, mas vive a sua vida voltada para a sua própria família, ponto final? O que está errado com o homem que diz crer nestas coisas todas, mas ele passa o dia inteiro, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e a sua vida é consumida em ganhar dinheiro? O que está errado na vida do jovem que diz crer nessas coisas todas que nós falamos aqui? São coisas que são passos de conferência dos fundamentos da fé evangélica. Não são coisas que nós idealizamos ou que nós tiramos de algum tratado de teologia obscuro, mas são consciências, são convicções, melhor dizendo, espirituais, de consenso em toda a cristandade. O que está errado se nós dizemos crer em coisas que estão muitas vezes tão distantes da nossa verdadeira caminhada e do nosso verdadeiro jeito de andar, agir e fazer as coisas e priorizar? O que está errado? Um dia eu estava conversando, e eu já falei isso, mas eu quero repetir hoje aqui porque eu acho que é muito pertinente, conversando com um amigo que está no Evangelho, e ele me relatava a respeito do fato de que um cunhado dele foi acometido de uma doença muito grave e depois veio a falecer, e esse cunhado foi para o hospital, entrou em coma profundo,
E esse cunhado dele era cristão, vivia na igreja, mas não tinha realmente uma vida com Cristo pelas obras que não se alinhavam com a fé que ele professava. Um homem de uma vida torta que se dizia cristão, que aprendeu a recitar textos bíblicos. E esse meu amigo falou para mim: João Marcos, eu nunca falei do evangelho para ele, sabendo a hipocrisia que era a vida dele. Sabe quando que eu tive coragem de falar do evangelho para ele? Quando ele estava no leito, em coma. Aí eu cheguei e me debrucei sobre o corpo dele e falei ao ouvido dele tudo aquilo que eu deveria ter falado enquanto eu tinha certeza que pelo menos me ouvir ele iria. Eu saí dali me sentindo um miserável, um covarde, porque eu nunca soube e nem saberei se ele me ouviu. Depois daquilo, o cunhado dele morreu. O que tem de errado na tua vida, meu querido e minha querida, que confessa tanta coisa que não crê? Que fala com tanta veemência e às vezes até de uma forma prolixa a respeito de tantas coisas que não vive. Pregar a palavra de Cristo e combater o pecado tem custo. João Batista chegou para Herodes, sabendo que Herodes era um homem mau. E Herodes estava lá com uma ideia que ele acabou provavelmente consumando, de ter relações com a cunhada dele. E João Batista falou: isso aí é pecado, Herodes. Isso aí é abominação diante de Deus, Herodes. Sabe o que Herodes fez com ele? Cadeia. E depois, João Batista, ainda por conta da dança da sobrinha de Herodes, que seduziu Herodes, morreu, foi decapitado. O que fez João Batista para morrer? Combateu o pecado. Combater o pecado tem custo. Será que o problema está no preço que nós não queremos pagar? Pregar o evangelho tem custo. Num país ainda livre como o nosso, dizer-se uma nova criatura ainda não tem custo. Mas aqui no nosso país, como em qualquer lugar do mundo, pregar o evangelho tem custo. Gera desconforto social. Você ainda não é, por enquanto, decapitado por conta disso, mas tem custo. Talvez não o custo que João Batista tenha pago e que os nossos irmãos na Líbia, na Síria, no Afeganistão, no Paquistão, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, no Mianmar, no Sudão, já estão pagando com a própria vida o preço de pregar o evangelho e condenar o pecado, como João Batista pagou. Nós ainda não estamos nesse modelo de perseguição, mas está por pouco, logo virá. A grande tribulação está crescendo e assumindo corpo e alastrando-se sobre a face da terra e logo chegará aqui. Não dura muito tempo. Mas eu quero terminar essa reflexão nesta oportunidade pedindo que você pense, que você considere, porque pregar o evangelho é um pouco mais do que virar para uma pessoa e dizer: Jesus te ama e eu também. Virou uma frasezinha meio sem graça, porque não comunica a graça. Porque Efésios 5,11 diz assim: e não sejais cúmplices
nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Mas tem custo. Gera desconforto social, gera conflito familiar, gera problema das mais diferentes ordens naquela maldita e satânica zona de conforto que a gente quer tanto proteger. Mas não deve, porque a palavra de Deus diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e vocês concordaram que são os últimos da fila de suas prioridades. Então eu evoco aqui aquela frase que há tantos anos eu tenho falado por todos os lugares que tenho ido. Quem crê, age como quem crê. Pense nisso. Medite a respeito disto. Considere isto. O justo viverá da fé. E diz o Senhor, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que prosseguem para a salvação. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.